Zlatan Ibrahimović cresceu enfrentando bullying, sendo agredido e vivendo em condições de extrema pobreza, a ponto de sua família não ter dinheiro suficiente para se alimentar. Durante sua adolescência, ele chegou a roubar comida e até bicicletas, apenas para sobreviver. Provavelmente ele poderia ter acabado na prisão por causa disso, mas, contra todas as probabilidades, conseguiu superar as dificuldades e se tornou um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. De um jovem que roubava bicicletas, ele escreveu seu nome na história como um dos atacantes mais mortais do futebol. Essa é a trajetória completa de Zlatan Ibrahimović, que se destacou como um verdadeiro rei. Ele próprio disse: "Eu não sou o típico sueco, mas coloquei a Suécia no mapa." Zlatan nasceu em 3 de outubro de 1981 e desde cedo não teve uma vida fácil. Ele cresceu em um bairro violento de Malmö, na Suécia, e sofreu bullying durante a infância. É difícil imaginar isso hoje com o leão autoproclamado de 1,95 de altura, mas ele era uma criança pequena, com um nariz grande e um jeito de falar que o tornava alvo fácil para os colegas. Sua mãe, uma mulher solteira, às vezes o punia com uma colher de pau, que frequentemente quebrava em sua cabeça, forçando-o a comprar outra para que a punição pudesse continuar. Ele vivia com sua mãe e 5 irmãos, e ela se esforçava para sustentar a família trabalhando como faxineira. Quando Zlatan tinha 9 anos, sua mãe foi presa, e ele passou a viver com seu pai, onde a situação também não melhorou muito. Seu pai fazia de tudo para apoiar o sonho de Zlatan de jogar futebol, chegando até a deixar de pagar o aluguel para financiar a academia de futebol do filho. Essa dedicação, porém, tinha um preço. A falta de dinheiro em casa muitas vezes resultava em uma geladeira vazia, com apenas leite, presunto e queijo de vez em quando. Esse cenário fez com que Zlatan se envolvesse em pequenos furtos, tanto para comer quanto para sobreviver. Ele chegou até a roubar bicicletas para se manter. É impressionante pensar que, se ele tivesse continuado nesse caminho, poderia ter acabado na prisão, em vez de se tornar o ícone do futebol que conhecemos hoje. Felizmente, Zlatan tinha um talento especial. Ele era um verdadeiro mágico com os pés. Ele cresceu jogando futebol de rua e, além disso, também conseguiu uma faixa preta em taekwondo. No entanto, seu amor pelo futebol foi mais forte, inspirado por seu ídolo Ronaldo Nazário. A dura realidade de sua infância o moldou no homem forte e determinado que conhecemos hoje. Ele teve que ser resiliente apenas para sobreviver, algo que transparece em seu estilo de jogo. O próprio Zlatan afirma que precisa estar com raiva para jogar bem, e parte dessa raiva vinha do fato de se sentir inferior às outras crianças, que tinham melhores condições financeiras e roupas melhores. Ele prometeu a si mesmo que, um dia, provaria seu valor. Essa determinação o levou a trabalhar cada vez mais duro. Aos 15 anos, Zlatan fazia parte da academia de jovens do Malmö, mas estava prestes a desistir do futebol para trabalhar em tempo integral nas docas. No entanto, seu treinador conseguiu convencê-lo a continuar, e logo depois ele assinou seu primeiro contrato profissional. Zlatan Ibrahimović assinou contrato com o Malmö e se juntou ao time principal aos 17 anos. Na sua situação, a maioria das pessoas teria desistido devido às dificuldades que enfrentava. Contudo, Zlatan era diferente. Ele era aquele 1 em 100, determinado a provar seu valor. Finalmente, ele se tornou um jogador profissional em 1999, quando ingressou na equipe principal do Malmö. Durante seu tempo no clube, marcou 16 gols em 40 partidas na liga, chamando a atenção pelo seu talento. Aos 19 anos, ele foi transferido para o Ajax por 9 milhões de euros. Foi nesse momento que sua carreira deu um salto. Ele quase assinou com o Arsenal, mas o técnico Arsène Wenger queria que ele fizesse um teste primeiro. Zlatan, com sua confiança característica, recusou, afirmando que não faz testes. Uma frase que mostrava o ego que continuaria a crescer ao longo de sua carreira. No Ajax, a adaptação foi lenta até que Ronald Koeman assumiu como técnico, o que fez com que Zlatan se tornasse a estrela da equipe. Ele passou 3 anos no clube, conquistou 2 títulos da liga e marcou 48 gols em 110 jogos. Durante esse período, também estreou pela seleção sueca. No entanto, sua passagem pelo Ajax não foi isenta de polêmicas. Em 2004, durante um amistoso entre Suécia e Holanda, Zlatan lesionou Rafael van der Vaart, seu companheiro de equipe no Ajax. Van der Vaart acusou Zlatan de ter feito isso de propósito, o que deixou Ibrahimović furioso.
Ele confrontou o colega, ameaçando quebrar suas pernas caso fosse acusado novamente. Após esse incidente, a torcida do Ajax ficou contra Zlatan, vaiando-o em seu primeiro jogo de volta. Porém, ele conquistou todos novamente ao marcar um dos gols mais espetaculares de sua carreira. Esse gol o colocou nos holofotes do futebol europeu, atraindo o interesse de grandes clubes. Nesse ponto, ele começou a trabalhar com o agente Mino Raiola, que desempenhou um papel crucial em sua carreira. Juntos, orquestraram uma transferência de 18 milhões de euros para a Juventus, marcando o início do domínio de Zlatan no futebol italiano. Aos 22 anos e faminto por sucesso, ele se juntou ao clube e logo foi incluído no time titular devido a uma lesão no principal atacante da equipe. Na sua primeira temporada com a Juventus, Zlatan formou um trio ofensivo letal com David Trezeguet e Alessandro Del Piero, ajudando o time a conquistar o título da Série A. Ele marcou 16 gols no campeonato e foi nomeado jogador estrangeiro do ano na Itália, além de ganhar o prêmio de jogador sueco do ano pela primeira vez, um reconhecimento que receberia mais 14 vezes ao longo da carreira. Essa temporada também trouxe um momento de revanche, quando Zlatan sofreu uma entrada brutal de Marco Materazzi. Ele nunca esquece e, como veremos, esperaria o momento certo para se vingar. Após esse excelente início na Juventus, o clube recusou uma oferta de 70 milhões de euros do Real Madrid por Zlatan, embora mais tarde tenha sido revelado que essa proposta foi fabricada por Mino Raiola para valorizar ainda mais o jogador. Na sua segunda temporada, as coisas começaram a se complicar. Ele foi deslocado para uma posição de ponta e teve dificuldades em manter o nível da temporada anterior. Apesar disso, a Juventus ainda venceu o campeonato, mas os torcedores começaram a se frustrar com o desempenho de Zlatan. No entanto, esse acabou sendo o menor dos problemas do clube, que foi pego em um escândalo de manipulação de resultados e rebaixado para a Série B. Graças a Raiola, Zlatan conseguiu sair da Juventus, ameaçando o clube com uma ação legal, e assinou com o rival Inter de Milão por 25 milhões de euros. Logo em sua estreia, marcou um gol e voltou a brilhar, formando uma dupla com Hernan Crespo. Na primeira temporada, o Inter venceu a Série A com um recorde de 97 pontos. Zlatan, que sempre torceu pelo Inter na infância, considerou essa conquista um motivo de orgulho. Na sua segunda temporada, ele melhorou ainda mais, se tornando o principal jogador do time e conquistando seu segundo título consecutivo da Liga, além de ser nomeado o jogador do ano na Série A. Ele já era visto como um dos melhores jogadores de futebol do mundo, reforçando essa reputação ao assinar um contrato que o tornou o jogador mais bem pago do planeta. Na temporada de 2008 e 2009, José Mourinho chegou ao Inter e a conexão entre ele e Zlatan foi imediata. Foi durante essa temporada que Ibrahimovic atingiu seu auge, marcando 29 gols, conquistando o terceiro título consecutivo da Série A e vencendo o prêmio de jogador do ano pela segunda vez. José Mourinho desempenhou um papel importante ao longo da carreira de Zlatan, mas essa relação teria ainda mais destaque no futuro. Durante essa temporada, Zlatan marcou um gol que foi eleito o gol do ano pela torcida, embora não tenha sido o maior de sua carreira, já que isso viria a acontecer em breve. Mesmo dominando a Série A e conquistando 5 títulos consecutivos por 2 clubes diferentes, Zlatan ainda não havia conquistado o tão sonhado troféu da Liga dos Campeões. Com isso em mente, decidiu se transferir para o Barcelona, o então campeão europeu. Mal sabia ele que essa escolha seria o início de uma temporada conturbada, marcada por arrependimentos. Zlatan, aos 27 anos, chegou ao Barcelona em uma transferência que envolveu 40 milhões de euros e a troca por Samuel Eto'o. Naquele momento, ele era amplamente considerado o melhor atacante do mundo. Chegando com estilo, começou sua trajetória no clube, marcando gols nos primeiros 5 jogos consecutivos da liga. Tudo parecia perfeito. Ele estava feliz, jogando no melhor time da Europa, e parecia que finalmente iria conquistar a Liga dos Campeões. No entanto, a situação começou a desmoronar devido a Lionel Messi, a estrela do time. Messi, que era o melhor jogador do mundo na época, decidiu que queria jogar em uma posição centralizada, como um falso 9. O problema era que essa era a posição de Zlatan, o que fez com que ele fosse deslocado para o lado do campo ou até mesmo para o banco de reservas. Em sua autobiografia, Zlatan relembrou esse momento. Tudo começou bem, mas depois, Messi começou a falar que queria jogar no centro, não na ala.
O sistema mudou de 4-3-3 para 4-5-1 e eu fui sacrificado, perdendo a liberdade em campo. Isso me deixou furioso. Apesar de perder seu espaço no time, Zlatan ainda conseguiu marcar 21 gols durante a temporada. Porém, conforme o ano avançava, a situação piorava. O Barcelona chegou às semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentou o antigo clube de Zlatan, a Inter de Milão. Após a eliminação do Barcelona, Zlatan perdeu a paciência e confrontou Guardiola dizendo: "Você não tem coragem, pode ir para o inferno." Zlatan esperava uma reação, mas, surpreendentemente, essa foi a última conversa que os dois tiveram. A partir de então, Guardiola evitou qualquer interação com Zlatan, até mesmo nos treinos. Essa falta de comunicação fez com que Zlatan descrevesse Guardiola como um covarde, especialmente ao compará-lo com o respeito que tinha por José Mourinho. Para agravar a situação, a Inter de Milão venceu a Liga dos Campeões e conquistou a tríplice coroa, fazendo com que a transferência de Zlatan em busca desse troféu se tornasse um erro amargo. Após essa temporada conturbada, ficou claro que o futuro de Zlatan no Barcelona havia chegado ao fim. Depois de apenas um ano na Espanha, ele foi transferido de volta para Milão, mas desta vez para o rival da Inter, o AC Milan. Ele chegou ao Milan inicialmente por empréstimo, mas o acordo foi tornado permanente após a primeira temporada. Ao chegar, Zlatan afirmou: "Esse movimento me dá mais adrenalina. Vim para cá para ganhar a Liga dos Campeões com o Milan. Quero conquistar o dobro." Curiosamente, parece que Zlatan tinha uma espécie de maldição da Liga dos Campeões. Naquela temporada, o Barcelona, seu antigo clube, venceu o torneio, o que significou que por 2 anos consecutivos, o clube que ele deixou acabou ganhando o troféu. Mesmo com esse infortúnio na Liga dos Campeões, Zlatan brilhou no Milan, ajudando o time a conquistar o título da Liga em sua primeira temporada, interrompendo o domínio da Inter de Milão, que havia vencido os últimos 5 campeonatos. Zlatan Ibrahimović passou 2 temporadas no Milan, onde continuou a demonstrar sua classe mundial, sendo um dos principais responsáveis pelos sucessos do clube durante esse período. O domínio da Inter de Milão, ao vencer os últimos 5 títulos, foi interrompido quando Zlatan passou 2 temporadas no AC Milan, onde mostrou sua classe mundial ao marcar 56 gols em 85 partidas, além de contribuir com muitas assistências, já que seu jogo estava no auge. No entanto, como é característico de Zlatan Ibrahimović, sua passagem por Milão também foi marcada por controvérsias, especialmente no dia 14 de novembro de 2010, quando ele enviou Marco Materazzi ao hospital durante um derby de Milão. Ibrahimović finalmente teve sua chance de vingança por uma entrada violenta anos antes e não hesitou em desferir um chute no peito de Materazzi, levando-o ao hospital. Após o jogo, Ibrahimović afirmou que o incidente foi totalmente intencional e que esperou 4 anos por esse momento. Seu tempo no AC Milan também o viu marcar um dos gols mais memoráveis de sua carreira, mas isso aconteceu enquanto ele jogava pela seleção sueca contra a Inglaterra. Nesse jogo, vencido pela Suécia por 4-2, Zlatan marcou todos os 4 gols, mas o quarto foi uma obra-prima, uma bicicleta de longa distância que lhe rendeu o prêmio Puskás em 2013, como o melhor gol do ano. Embora o AC Milan não tenha conquistado o campeonato naquela temporada, com a Juventus levando o título, Zlatan teve sua melhor temporada individual, com 28 gols em 32 jogos na Liga. Com o desejo de um novo desafio e após se cansar da vida em Milão, Ibrahimović se transferiu para o Paris Saint-Germain, PSG, por 20 milhões de euros, onde iniciou uma nova dinastia no futebol francês. Apesar de ter 30 anos, uma idade em que muitos jogadores começam a declinar, Ibrahimović parecia estar no auge e prestes a viver os melhores anos de sua carreira. Na primeira temporada, o PSG, impulsionado por novos donos que investiam pesadamente no clube, venceu a Ligue 1 pela primeira vez em 19 anos. Zlatan contribuiu com 40 gols e foi eleito o jogador do ano na França. Claro, sua passagem pelo PSG também teve momentos de polêmica. Logo na primeira temporada, ele foi suspenso após chutar um goleiro no peito e pisar na cabeça de um adversário, além de ser suspenso novamente por um incidente com um jogador do Valência. Contudo, na temporada 2013-14, ele continuou a brilhar, marcando 41 gols em 46 jogos e novamente conquistando o prêmio de jogador do ano e o de artilheiro da liga. Em sua terceira temporada, embora seus números individuais tenham caído,
ele ajudou o PSG a conquistar mais um título da Liga, totalizando 3 consecutivos e também um quadruplo doméstico. No entanto, foi na temporada 2015-16 que Zlatan Ibrahimovic realmente se destacou aos 33 anos de idade ao marcar impressionantes 51 gols em 50 jogos, quebrando recordes e se tornando o maior artilheiro da história do PSG. Mesmo assim, apesar de suas conquistas, alguns ainda questionavam seu desempenho na Ligue 1 e se ele poderia repetir esse sucesso na Premier League, considerada a liga mais competitiva do mundo. Para consolidar seu legado, Zlatan sabia que tinha que provar seu valor na Inglaterra. Seu antigo treinador, José Mourinho, havia assumido o comando do Manchester United, e os dois estavam prontos para uma nova parceria. Muitos céticos duvidaram que Zlatan, aos 34 anos, pudesse ter impacto na Premier League, mas ele adorava desafiar as expectativas. Logo em sua estreia, ele marcou um gol e continuou em grande forma ao longo da temporada, conquistando 3 troféus, incluindo a Liga Europa, seu primeiro título europeu. Ele encerrou a temporada da Liga com 17 gols, provando que ainda tinha muito a oferecer. No entanto, um grave revés veio em abril, quando Zlatan sofreu uma lesão no joelho que poderia ter encerrado sua carreira. Apesar da gravidade da lesão, aos 35 anos, Zlatan estava determinado a voltar. Os médicos ficaram surpresos com sua recuperação rápida, e ele voltou na temporada seguinte, embora tenha encontrado dificuldades para reconquistar seu lugar no time, especialmente após a contratação de Romelu Lukaku. Em março de 2018, Zlatan e o Manchester United decidiram rescindir mutuamente o contrato e ele procurou um novo desafio. Aos 36 anos, Ibrahimovic decidiu se mudar para a MLS, Major League Soccer, e se juntar ao LA Galaxy. Para muitos jogadores, a ida para a MLS marca o início da aposentadoria em uma liga menos competitiva. Mas Zlatan não era como a maioria. Em seu primeiro jogo, ele marcou um gol espetacular contra o LAFC, e em suas 2 temporadas na MLS, ele marcou 56 gols em 52 jogos, sendo considerado um dos melhores jogadores da liga. Depois de sua passagem de sucesso pelos Estados Unidos, Ibrahimovic ainda sentia que tinha um último desafio a enfrentar na Europa. Ele retornou ao AC Milan em 2020, aos 38 anos, com a missão de levar o clube de volta ao topo do futebol italiano. Em sua primeira temporada de volta, ele marcou 11 gols em 20 jogos, mas mais importante do que os gols, ele inspirou seus companheiros de equipe a acreditar que poderiam alcançar algo especial. Durante a temporada de 2020-21, o Milan liderou a liga por um tempo, mas uma lesão afastou o Zlatan dos gramados, e a Inter de Milão acabou conquistando o título. Apesar de sua idade, Zlatan continuou jogando e assinou uma extensão de contrato. Mesmo aos 40 anos, ele contribuiu com gols. E mais do que nunca, sua presença era vital para o time. Em 2022, ele ajudou o Milan a conquistar seu primeiro título da Série A em 11 anos, dedicando a conquista ao seu agente, Mino Raiola, que faleceu em abril daquele ano. Zlatan Ibrahimovic revelou que jogou os últimos 6 meses da temporada com uma ruptura no ligamento cruzado anterior, enfrentando dores extremas, mas não desistiu até ver o Milan de volta ao topo. Ao final da temporada, aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic finalmente anunciou sua aposentadoria, encerrando uma carreira lendária com 570 gols e 34 troféus conquistados. Agora, olhando para trás, Zlatan pode dizer que realizou tudo o que um jogador de futebol pode sonhar, superando todos os desafios que encontrou pelo caminho. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para mais vídeos como este. Me deixe saber sobre qual trajetória de outro jogador você quer ver em nosso canal. Deixe sugestões nos comentários. Um grande abraço e até breve.